O livre-arbítrio segundo Santo Agostinho. A discussão sobre o livre-arbítrio é uma das mais antigas e complexas da filosofia e da teologia cristã. Desde a antiguidade, pensadores têm debatido sobre até que ponto o ser humano é livre para escolher suas ações, e qual a relação entre essa liberdade e a vontade divina. No cristianismo, essa questão se torna ainda mais delicada, pois envolve conceitos como a onisciência de Deus, a graça, o pecado e a responsabilidade moral. Entre todos os teólogos e filósofos que trataram desse tema, Santo Agostinho de Hipona, ano 354 a 430, ocupa um lugar central. Sua reflexão sobre o livre-arbítrio não apenas influenciou profundamente a teologia medieval, mas também moldou de forma duradoura a filosofia ocidental. Agostinho viveu num período de grandes transformações culturais, políticas e religiosas, a transição do Império Romano para a Idade Média, e enfrentou, em sua própria vida, dilemas morais e espirituais que o levaram a investigar profundamente a natureza da liberdade humana. O pensamento agostiniano sobre o livre-arbítrio não é estático. Ele evoluiu ao longo de sua vida. Seus primeiros escritos, como sobre o livre-arbítrio, apresentam uma defesa entusiástica da liberdade humana como dom divino. Mais tarde, especialmente após os debates contra o pelagianismo, Agostinho enfatizou a necessidade absoluta da graça para que a liberdade se realize plenamente no bem. E este vídeo abordará de forma detalhada o desenvolvimento e o conteúdo da doutrina agostiniana sobre o livre-arbítrio, onde se explorará os seguintes tópicos: do contexto histórico e biográfico que influenciou sua reflexão, as definições e fundamentos filosóficos do livre-arbítrio, a relação entre liberdade, pecado e responsabilidade, o papel da graça divina e da predestinação, as polêmicas com maniqueus, pelagianos e outros adversários, o legado e a influência posterior de suas ideias. Contexto histórico e biográfico. A vida de Agostinho e sua busca pela verdade. A compreensão agostiniana do livre-arbítrio está intimamente ligada à sua biografia. Nascido em Tagaste, no norte da África, Agostinho foi criado por Mônica, uma fervorosa cristã, e Patrício, um pagão. Durante a juventude, viveu intensamente os prazeres mundanos e buscou respostas filosóficas para questões existenciais. Essa trajetória de busca que passou pelo maniqueísmo, pelo ceticismo e pelo neoplatonismo moldou sua percepção sobre liberdade, moralidade e destino. Agostinho experimentou de forma concreta o conflito interior entre o desejo do bem e a inclinação para o mal, descrito de maneira pungente em suas Confissões. Seu famoso relato sobre a oração, Senhor, dai-me castidade e continência, mas não agora, revela a tensão entre liberdade e escravidão ao pecado. No século IV, o cristianismo já havia se tornado religião oficial do Império Romano, mas ainda estava em disputa com correntes filosóficas pagãs e heresias internas. Duas dessas correntes influenciaram diretamente o pensamento de Agostinho sobre o livre-arbítrio. O maniqueísmo, que negava o livre-arbítrio ao afirmar que o bem e o mal eram forças cósmicas independentes, determinando as ações humanas. O pelagianismo, que exagerava a liberdade humana, negando a necessidade da graça para evitar o pecado. A resposta de Agostinho a esses extremos seria um equilíbrio complexo, que reconhece a liberdade humana mas afirma sua dependência da graça divina. Fundamentos do livre-arbítrio em Agostinho. A definição inicial. No Tratado de Libero Arbitrio, Agostinho define livre-arbítrio como a faculdade da vontade pela qual vivemos retamente, se o quisermos, ou seja, o livre-arbítrio é a capacidade de escolher dada por Deus, que possibilita ao homem agir conforme a justiça. Essa definição inicial enfatiza dois aspectos. Origem divina. O livre-arbítrio é um dom de Deus, parte da criação boa e ordenada. Finalidade moral, ele existe para que possamos viver de maneira justa e virtuosa. Livre-arbítrio e responsabilidade moral. Agostinho argumenta que, sem livre-arbítrio, não haveria responsabilidade moral. Se as ações humanas fossem determinadas por forças externas irresistíveis, não faria sentido recompensar ou punir. É justamente porque o homem pode escolher que ele pode ser considerado culpado ou inocente diante de Deus. Essa lógica é usada por Agostinho para refutar o determinismo maniqueu. Se o mal fosse inevitável, ninguém poderia ser condenado por cometê-lo. Livre-arbítrio, pecado e mal. A origem do mal moral. Agostinho distingue entre mal físico, como a dor e a morte, e mal moral, o pecado. O mal moral não tem uma substância própria. É a privação do bem. Ele surge quando a vontade se afasta de Deus e busca bens inferiores de maneira desordenada. Assim, o livre-arbítrio, que é bom em si mesmo, pode ser mal usado. O pecado não é causado por Deus, mas pelo mau uso da liberdade concedida por ele. O papel da vontade. Para Agostinho,
A vontade é a potência central do homem. É ela que determina se as faculdades humanas serão ordenadas ao bem ou desviadas para o mal. O pecado original introduziu uma desordem profunda na vontade humana, inclinando-a ao egoísmo e à concupiscência. A evolução do pensamento agostiniano. Primeira fase. Otimismo moral. Nos escritos iniciais, Agostinho enfatiza a capacidade humana de escolher o bem com a ajuda da razão e da lei divina. Ele reconhece a necessidade da graça, mas ainda confia bastante na força da vontade para resistir ao pecado. Segunda fase. ênfase na graça. Após o confronto com o pelagianismo, Agostinho passa a sustentar que, após a queda, a vontade humana está tão enfraquecida que não consegue escolher o bem sem a ação prévia da graça divina. O livre-arbítrio continua existindo, mas está escravizado pelo pecado até ser libertado pela graça. Livre-arbítrio e graça. Graça preveniente. Agostinho introduz o conceito de gratia praeveniens, a graça que vem antes de qualquer ato bom e que torna possível ao homem querer e fazer o bem. Sinergia e monergismo. Embora não use esses termos, Agostinho acaba se aproximando de uma visão monergista. Deus é o único agente na salvação, especialmente nos textos tardios. A liberdade humana é restaurada e fortalecida pela graça, mas não antecede em atos salvíficos. As polêmicas e as heresias contra os maniqueus. Refutando o determinismo cósmico, Agostinho afirma que o mal vem do mau uso da liberdade, não de uma substância maligna eterna. Contra os pelagianos, refutando o otimismo antropológico extremo, Agostinho sustenta que a liberdade é real, mas incapaz de levar ao bem sem a graça, a predestinação e o livre-arbítrio. Compatibilismo agostiniano. Agostinho sustenta que a presciência e a predestinação de Deus não anulam o livre-arbítrio, pois Deus conhece e ordena as escolhas humanas sem violentar a vontade. Mistério da liberdade e soberania. Ele admite que a relação entre liberdade humana e soberania divina é um mistério profundo, mas recusa-se a sacrificar qualquer um dos dois polos. O pensamento agostiniano sobre o livre-arbítrio influenciou Tomás de Aquino, que tentou harmonizar liberdade e graça. Reformadores como Lutero e Calvino, que radicalizaram sua ênfase na graça. Filósofos modernos que retomaram a questão da liberdade e do determinismo. Para Santo Agostinho, o livre-arbítrio é um dom divino, essencial para a responsabilidade moral, mas profundamente ferido pelo pecado. Só a graça de Deus pode libertá-lo plenamente para escolher o bem de forma estável. Sua doutrina, fruto de experiências pessoais e debates intelectuais, permanece como uma das reflexões mais influentes e equilibradas sobre o tema, reconhecendo tanto a dignidade da liberdade humana quanto a soberania absoluta de Deus.